Daqui a pouquinho eu vou falar com você o que significa este número aqui. O que significa este número para você, ok? Agora, nós vamos começar um novo quadro aqui no programa, onde nós vamos deixar você observar uma sessão de aconselhamento que Cristiane e eu costumamos fazer com os casais que procuram ajuda. Nós fizemos um aconselhamento com o casal Tânia e o Wellison, que estavam passando por uma situação caótica a ponto de separação. Quando eles nos procuraram, eles já estavam há uma semana sem se falar dentro da mesma casa. Uma semana sem se falar. A primeira palavra que eles trocaram naquela uma semana foi dentro do nosso consultório. O Wellison já está no segundo casamento. A Tânia está por aqui e um dos problemas principais que ela encontra no casamento é a filha do Wellison de um relacionamento anterior. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque será um momento raro que nós permitimos que outras pessoas assistam um aconselhamento de casais. E nós queremos agradecer também a Tânia e o Wellison que permitiram que esse aconselhamento fosse feito diante das câmeras. Preste atenção porque há muitas lições para você e daqui a pouquinho nós vamos voltar para comentar sobre isso e também sobre o que significa aquele número que você viu no vídeo no início do programa. Fique com a gente. O que acontece quando um casal não consegue se entender? Tudo ele depende de mim. Tudo. Por exemplo, tem que ir na escola, levar os documentos, sou eu que tenho que levar. Ô, Tânia, tem que fazer. Mas não é só em relação à filha dele, é tudo. Tânia, tem que fazer aquilo. Ô, Tânia, tem que pagar o cartão. Ô, Tânia, tem que saber. Então, ela falou tudo aí, né? Agora eu vou dar a minha versão da história. Faz uma semana que a gente não conversa. A gente não troca uma palavra. Até a relação da esposa com a enteada virou um pesadelo. Porque eu fazia porque era meu filho, mas eu não fazia porque era filha dele. Ele sempre jogou isso na minha cara. Você não vê a Isabela como sua filha? Ela abandonou a casa, aí pegou meu filho e foi embora, por causa da menina, que ela falou, ou ela ou eu. O casamento de Tânia e o Wellison está por um fio. Por isso, eles vieram buscar a ajuda do Renato e da Cris. Vocês vão sempre usar essa menina para falar por que vocês não se entendem. Se ele não consegue concordar com você na disciplina da Isabela, ele vai conseguir concordar com você na disciplina do filho de vocês? Então, qual a reclamação principal que você, Tânia, tem do Wellison? Se tem algum problema e tem que ser resolvido, ele espera aquele problema, ele virar um vulcão para ser, né? Do que ele resolver aquele problema já aquela semana. Eu vou dar um exemplo. É o caso da filha dele que não está morando mais conosco. Ela morou já 7 anos conosco, porque por conta da separação que ele teve com a esposa dele e por conta que a filha dele também queria ficar com ele e de comum acordo a gente decidiu ela morar conosco. Nós assumimos a responsabilidade. Só que acontece, a responsabilidade ficou só para mim. Nem ele e nem a mãe dela não tinham mais nenhuma responsabilidade. E aí veio logo o Rian, que é o nosso filho. E aí, quer dizer, eu fiquei com 2 filhos. E a responsabilidade aumentou. Então, tudo que a gente vivia antes dos nossos filhos era diferente. Depois que veio os nossos filhos, tanto é que ele fala assim, eu queria a Tânia de 4 anos atrás, que era antes do Rian. Só que ele não percebe que todo o nosso problema foi vindo e ele não vendo, porque a responsabilidade se tornou toda para mim. Quando você diz a responsabilidade dele, Tudo. ele não cumpria e da mãe da menina, em que sentido você espera que ele... Porque assim, tinha que levar para médico, eu levava. Tinha que ir na reunião da escola, eu ia. Ela só não nasceu de mim, mas ela praticamente era minha filha. E ela começou a dar muito problema. Só que na mentalidade dela, no interior dela, ela sabe que eu não sou mãe dela. Então ela não tem, entre aspas,
dever nenhum de me respeitar ou me ter como mãe. Só que isso veio agora, e não de quando era criança. Quando ela era criança, era uma coisa. A gente consegue dominar. Depois, quando vira adolescente, não. Quando você se casou com o Ellison, ele já tinha 2 filhos. Sim. Uma menina e um menino. Isso. Quando você se casou com ele, você esperava, ela veio logo morar com vocês, não é isso? Não, a gente ficou 1 ano só nós 2. E depois ela veio morar. Isso. Qual foi o acordo de vocês? O que você esperava que seria o seu papel com respeito à filha dele? Qual que foi o acordo? Já que eu tenho mais condições, ele falou para a mãe dela, já que eu tenho mais condições e eu consigo criar, e vai ter uma pessoa que vai poder também olhar por ela, então a gente traz ela para cá e a gente não tira o seu papel de mãe. E eu esperava o quê? Tudo bem, eu vou olhar ela, mas que ele tenha a participação dele e da mãe. Tudo ele depende de mim. Tudo. Por exemplo, tem que ir na escola, levar os documentos, sou eu que tenho que levar. Ô, Tânia, tem que fazer... Mas não é só em relação à filha dele, é tudo. Tânia, tem que fazer aquilo. Ô, Tânia, tem que pagar o cartão. Ô, Tânia, tem que... Tudo ele espera. Eu esperava ele, não, eu vou fazer a matrícula dela, então eu vou levar os documentos dela. Olha, ela tem que ir no médico? Olha, Tereza, que é o nome da mãe. Olha, ela precisa ir no médico, você precisa levar ela. Olha, tem reunião dela dia tal, então você tem que ir na reunião. Então, tem que ter a participação dos pais. Então, na sua cabeça, Tânia, você assumiu, desculpe o nome da sua filha. Isabela. Isabela. Você assumiu a Isabela, a filha do Ellison, como sua própria filha ou não? Sim. Então, por que é problemático para você fazer essas coisas? Eu assumi mediante que ele me passou e eu acabei acolhendo. Só que era assim, sempre quando eu falava, não, eu não vou fazer, ou eu me eximia assim da responsabilidade, ele falava que eu estava maltratando. Porque eu fazia porque era meu filho, mas eu não fazia porque era filha dele. Ele sempre jogou isso na minha cara. E esses 6 anos, 7 anos que eu cuidei dela e eu nunca falei nada porque você sempre jogou isso pra mim. Uma vez ele falou assim pra mim, você não precisa fazer isso porque ela tem mãe. Por que é um problema para você fazer coisas que, pelo que você falou, levar na escola, no médico, essas coisas? Eu imagino que são coisas naturais para uma mãe, especialmente uma mãe que não trabalha fora, fazer essas coisas. Eu estou surpreendido no início da nossa conversa de ver que em 8 anos de casamento, vocês ainda, não sei, tratam, quando se referem aos filhos do relacionamento anterior, como filho dele e filho seu. Quer dizer, essa separação já na mente é problemática. Eu sei que biologicamente, estritamente falando, não são seus filhos, mas a partir do momento que houve um casamento, deveria ter acontecido dentro de você o acolher, como você disse, por amor e com toda a responsabilidade. Vou tratar como se fosse a minha filha. Nunca, jamais fazê-la sentir diferente do meu filho biológico. Então, o problema está sendo de agora. Porque de uns 2 anos para cá, ela começou a virar mocinha e começou a ter esses problemas de crescimento, de querer viver na modinha, de querer fazer aquilo outro. E eu tentava pôr regras. Então ela começou a querer certas liberdades. Isso. E o problema começou... Aí. Aí por quê? Você discordava da Isso, maneira que ela isso. tratava a sua filha? Então, ela falou tudo aí, né? Agora eu vou dar a minha versão da história. O jeito que ela tá falando parece que... E não é bem assim da forma que ela conta. Quer dizer, ela conta o jeito dela, o jeito que ela enxerga as coisas, né? É igual, Renato, você acabou de perguntar. Quando você assume um casamento, que já tem um filho, e igual ela também falou, que a menina vir morar com a gente foi de comum acordo. Então, a partir do momento que foi de comum acordo, você traz o quê? A responsabilidade. Como que eu vou ter que sair para trabalhar, aí eu vou ter que pegar a menina, levar no médico, ou levar na escola, ou fazer as coisas. É meio complicado para mim. E aí, tudo bem, eu concordo. A menina começou a crescer e a idade de adolescente acaba dando problema mesmo. Né? 12, 13 anos. E aí ela pegou e se invocou um dia com a menina, que tipo, porque a menina respondeu ela. A partir disso aí, ela pegou uma antipatia por ela, mas uma antipatia muito grande mesmo. Até então não havia esse problema de meu filho e sua filha? Querendo ou não, existe essa diferença, assim. Porque antes do Rian nascer era uma coisa. Tanto é que ela pegou tanto antipatia pela menina, que ela não lavava mais a roupa da menina. Ela não limpava mais o quarto da menina. Tipo assim, a gente pega uma moça para ajudar a limpar a casa.
Aí você vê, você pagando uma pessoa, ela limpa toda a casa, menos o quarto da menina. Ela estava em casa e a menina estudava perto, no colégio. E eu estava trabalhando. Aí ela estando em casa, ela não levava, ela deixava a menina ir a pé para a escola, chovendo, sol, ela deixava a menina ir a pé e voltar. Porque, tipo assim, ela falou que não ia fazer mais nada por ela. Então, o que ela, além dessas coisas que você claramente não concorda, essa maneira que ela está ou vem tratando a sua filha, ela disse que quando chegou à adolescência, ela começou a tratar de uma certa forma diferente, ou querer disciplinar ou corrigir, que você não concordou. Não que eu não concordei, eu concordava. O que ocorre, não tem como eu pegar, que nem eu tenho 44 anos, e pegar quando eu tinha 13 anos, né, que era uma outra época, não existia nada disso, computador, celular, não existia, e a criação era mais rígida. E eu queria trazer essa criação e fazer isso hoje com a minha filha. Uhum. O que ela queria fazer, no caso? Ela queria a mesma criação. Tudo que ela falava assim, mas minha mãe, eu não fui assim, eu não fui criada assim. Então, eu falei, só que a criação, quando você, na sua época, era uma coisa, hoje é outra. Muitas vezes ela brigava com a menina, gritava e tal, nunca pôs a mão nela, já gritou muitas vezes. E aí, eu percebi que a menina também tava, ela falava, a menina não ligava, né? Ela trazia o problema pra você, da sua filha. Ela trazia o problema pra mim. O que você fazia? Aí, eu acabei entrando em confronto, fiquei no confronto. Aí, tanto é que teve vezes que ela abandonou a casa, aí pegou meu filho e foi embora, por causa da menina, que ela falou, ou ela ou eu. Colocou eu no meio nesse conflito. Tipo assim, ou você fica com a sua filha, ou vai ser eu e seu filho. Claramente aí a reclamação da Tânia é a falta de atitude do Wellisson com respeito à situação da filha dele do primeiro casamento. E a reclamação dele é que a Tânia não a tem tratado como filha, não tem feito o papel de mãe, apesar de ser dona de casa, trabalhar só em casa. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho aí como esse aconselhamento desenrolou. Você está assistindo aí o nosso consultório, aconselhando este casal que está em crise e muitas lições para todos os casais. Uma delas a gente já pode falar aqui, né? Às vezes o casal desiste do casamento, separa, pensando assim, bom, não deu certo, eu vou partir para outra, lá na frente eu encontro outra pessoa, caso com outra pessoa, e pensa que tudo vai se resolver se ela tão somente sair do casamento problemático e entrar num casamento com uma pessoa melhor. Que foi o caso do Wellisson. O Wellisson saiu do seu primeiro casamento, só que ficou uma filha desse primeiro casamento, e agora no seu segundo casamento com a Tânia, ele está tendo problemas ainda do primeiro e já no segundo. Então veja só que sempre a melhor coisa é você procurar consertar o seu casamento e não simplesmente jogar fora e começar de novo com outra pessoa. É sempre melhor consertar o que você já tem, especialmente quando há filhos daquele relacionamento, ok? Você vai acompanhar a continuação da conversa, mas lembre-se, daqui a pouquinho eu vou falar para você o significado deste número aqui para a sua vida e para a sua família. Fique com a gente, vamos continuar assistindo a conversa, o aconselhamento do casal Tânia e o Wellisson. Quando vocês entraram nesse relacionamento, ela já existia, né? A filha dele já existia. Ela estava perdendo, para a gente entender o lado da filha dele, né? Ela estava perdendo a família ali, porque foi quando vocês se conheceram, você então deixou a mãe dela e foi casar com a Tânia. Isso. Então, ali já foi muito traumático para a menina, porque ela estava perdendo o papai e a mamãe, agora o papai estava indo para outra casa e agora até mesmo tendo um outro filho. Então, na cabeça de uma criança, Tânia, isso é muito difícil de deixar, de entender e compreender. Não, tudo bem, não eu entendo, o amor acabou. É muito difícil isso. Então, ela já tinha essa dificuldade já lá atrás. Mesmo que ela gostava de ficar com você, porque ela queria ficar com o pai dela, ela não queria perder o pai dela. Essa jovem chegou numa idade que aquilo tudo que estava ali dentro dela, ela começou a colocar para fora. Não é nem porque é a idade que a menina fica mocinha e quer ser rebelde, não. Então, eu só queria pontuar isso, por quê? Porque se vocês não entenderem a jovem, a menina, vocês vão sempre usar essa menina para falar por que vocês não se entendem. E, na verdade, ela vem de um passado muito difícil. Ela está tendo um presente muito difícil
por causa disso aqui também. Então, não é assim que se lida com uma criança que vem de um outro casamento, entendeu, Tânia? Eu entendo a frustração, porque você estava tentando ser mãe dela. Se você for colocar o seu lado e o lado dela, quem tem que entender quem? Ela, você ou você, ela? A capacidade dela de entendimento da situação é muito reduzida da sua, né? E não só isso, mas a situação dela se agrava porque ela absorve toda a negatividade que está acontecendo entre vocês. Então, na cabeça dela, ela pode tanto estar confusa, ela está confusa entre, ok, quem é minha mãe? A quem eu respondo aqui? A Tânia, a minha mãe biológica, ao meu pai? A quem eu respondo? Bom, parece que nem eles se entendem, então eu não respondo a ninguém. E sem contar que a mensagem que ela recebe também é assim, ninguém me quer. Porque minha mãe não me quer, meu pai, se eu ficar com meu pai, a Tânia larga ele. Então, meu pai não me quer porque ele quer a Tânia. Então, assim, é uma criança que fica difícil. Na realidade, essa foi a condições que ela impôs. Tanto que a menina tinha que ir embora de casa. Se ela não fosse embora, nosso casamento já era. E aí eu escolhi o casamento e aí levei a menina embora. Entendi. E o meu filho de 26 anos, até hoje ele não aceita eu ter saído de casa, separado da mãe dele, e não aceita ela. Tanto é que ele não vai, é muito difícil ele ir na minha casa. Quando ele vai, mal ele conversa com ela, cumprimenta por educação, mas não aceita. Mas até então, eu tô casado com ela e sem problema. A Tânia disse que ela citou o exemplo da situação da filha como um exemplo do que você não resolve os problemas. Ela traz a situação para você e você não resolve. O que você entende por isso? Renato, o que acontece é o seguinte, na realidade, nos últimos tempos, o nosso casamento vem vivendo um conflito muito grande. Faz uma semana que a gente não conversa, a gente não troca uma palavra. Eu já tinha resolvido, só que pra ela tem que ser assim, se ela falar agora, tem que ser agora. Se você não fizer, aí ela começa a virar a cara e aquele problema. Ela é uma pessoa assim meio que eu falo, poxa, às vezes você parece que tem dupla personalidade, bipolar. Entendeu? Uma hora você está de um jeito, daqui a pouco é ignorante nas respostas, quando ela dá as respostas dela. Mas por que ela disse que você não resolve o assunto? Então, a questão era essa daí, porque eu tinha falado, ela queria... Porque quando a gente... eu brigava com a minha filha e tal, a gente discutia, eu falava, se você ficar fazendo isso aí, você não me respeita e não sei o que lá, eu vou levar você para sua mãe. Porque eu sei que ela não queria morar com a mãe dela. Era a última coisa que ela queria no mundo. E aí eu falei, eu vou levar você a morar com a sua mãe, você vai ver, só ano que vem eu vou morar com sua mãe. Você entende, você vê que isso é um erro. Você ameaçar sua filha. Isso, então. Que você vai mandar ela embora. Exatamente. Né? Aí você entende isso, né? Entendo, Cristiane. Tanto é que foi o meu erro. E eu sei que eu acabei pecando pelo meu erro. E aí a Tânia acabou pegando esse gancho, né, de que eu falava, aí quando numa das brigas, aí aconteceu esse problema com a minha filha e ela, né, que a menina não respeitou ela, e aí ela pegou isso e nunca mais ela esqueceu. O problema é a educação que eu tentava dar e ele tirava. E eu sempre falei pra ele, uma vez a gente até brigou que eu falei assim, se você prometeu, você tem que cumprir. Então você não promete. Que nem quando ele fazia. Ele pegava várias coisas no celular dela e falava assim, próxima vez que eu pegar, você vai ficar sem celular. Aí dava 15 dias, tá o seu celular. Aí pegava de novo, eu não vou avisar mais, hein? A próxima vez eu vou vender. E nunca vendia. Esse negócio de resolver foi assim, quando eu saí de casa, ele teve uma conversa com ela e falou, não foi bem nessas palavras que ele disse, que ele chegou nela e falou, olha, chegou em mim e falou, você venceu, ela vai morar com a mãe. Aí ele sentou com a filha dele e falou, olha, filha, nenhuma mulher está no meio do nosso amor. Nenhuma mulher está no meio do nosso amor. Se você quiser ficar aqui em casa, você vai ficar. Eu dispenso a tia Tânia, que ela me chama de tia Tânia, eu dispenso a tia Tânia e a gente mora junto. E aí eu desfaço o meu casamento, porque nenhuma mulher vai fazer com que eu separe dos meus filhos. Só que acontece, eu falei pra ele que eu não queria separar ele jamais dos filhos dele. A única coisa é que eu quero divisão das responsabilidades. Divisão, porque eu me sinto sufocada por todas as coisas que eu administro. Mas você entende, Tânia, que você entrou num casamento com um homem que já tem filhos. Não, entendo. E aí você pega um pouco desse papel de mãe. Sim, você tem que pegar, não tem como não, você... tudo bem, mas eu peguei 100%. Então, mas por quê? 100%. Por quê? Por que 100%? Porque você casou com ele, você ficou em casa, ele foi trabalhar, você ficou em casa cuidando
da casa e dos filhos. Então, quando há um problema, tipo, tem que levar na escola, quem vai levar na escola? É a pessoa que está em casa, não é uma pessoa que está trabalhando, entendeu? Na cabeça dele, ele pensou assim, bom, está bem claro as funções aqui. Ela está em casa, ela vai cuidar de tudo em casa, as contas, tudo. Eu dou o dinheiro para ela, ela paga tudo, ela resolve tudo. Isso. Quando você faz caso dessas coisinhas, é como se você não tivesse bem clara do seu papel que você, tipo, que aceitou lá atrás. Eu vou casar com você, eu vou aceitar sair do meu trabalho, ficar em casa e cuidar dos filhos. Você chegou a um ponto do limite, você até fez esse trabalho lá atrás, mas chegou um momento que você está frustrada depois que ela atingiu a adolescência e agora não está mais respeitando você, não está sendo fácil. Mas entenda, você disse que vocês não concordam na maneira de corrigi-la, de discipliná-la. Eu coloco para você, Tânia, se ele não consegue concordar com você na disciplina da Isabela, ele vai conseguir concordar com você na disciplina do filho de vocês, de 4 anos? Então, com o Rian, ele já não... Ele deixa mais pra mim, o Rian. Por exemplo, que nem... ela antes tinha a ideia de pôr piercing, de fazer uma tatuagem. Eu falei, Wellison, eu não concordo. E aí, quando eu abri mão, que falei, não vou olhar mais ela nem nada, e ela percebeu que eu não pegava mais no pé dela, que eu não estava fazendo aquele papel de mãe, a gente começou a se dar bem. O Wellison tem um pouquinho de culpa por ter deixado a mãe deles. Então, quando isso acontece muito, quando a pessoa deixa a família de lá e vem e forma uma outra família, agora ela sente culpa por ter deixado. Então, ela fica dividida, até meio com dificuldade de educar, porque ela não quer entristecer mais. Já entristeceu muito. Então, é por isso que você vê ele dando o celular, ele não querendo ser muito rígido, porque ele sabe o quanto ele deve àquela criança. E ela porque isso sabe. É consequência. E ela usa. Mas isso é consequência da vida que vocês escolheram ter. Então, o problema de vocês não é a Isabela. O problema de vocês... Renato, era o que ela falava, que era a Isabela. Pois é, mas não é a Isabela. O problema é que vocês não concordam. Primeiro, vocês não estão bem como casal. Segundo, não, a gente faz uma semana que a gente não conversa. Então, segundo, vocês não concordam na maneira de criar a filha. O problema está aí. E ela saindo de figura pode eliminar o problema da Isabela, mas não vai eliminar o problema de vocês. Exatamente. Amanhã vai ser com o Rian. E elas estavam até meio que... Porque a menina melhorou bastante. Estavam até meio que, né, se dando bem e tal. Então, por que ela tinha que exigir que a menina tinha que ir embora? Eu vejo assim, que ela nunca vai ser sua filha. Né? Você sabe disso, ela nunca vai ser sua filha. Ela é filha de... Ela tem uma outra mãe. Mas ele sempre vai ser o pai dela. Então, assim, você pode opinar na educação dela. Você pode opinar. Mas você não é a que vai decidir na educação dela, porque o pai é que faz isso. Porque isso, Renato, é uma coisa que os casais que casam, que têm filhos de outros relacionamentos, têm que entender essa fórmula. Não, você não vai ser mãe nem pai daquela criança que não é seu filho. Você está emprestando o seu lado de mãe, mais ou menos assim. Então, por mais que você faça tudo por ela pode chegar um dia e falar, você não é minha mãe. E você vai ter que aceitar isso. E você vai ter que, sim, eu faço o melhor. Vai ter que lidar com a situação sem deixar que a situação venha interferir no relacionamento. Aí é que está. Eu repito, este problema, eu sei que há outros que a gente vai discutir ainda, mas este problema da filha não é o problema do casamento de vocês. Ela não é o problema. O problema é que o casamento já estava fragilizado por outras razões. E agora que ela cresceu e passou a se tornar um problema, né, vocês não conseguiram entrar em acordo sobre isso. E tirá-la da figura, do quadro, não vai resolver o problema. Primeiro, vocês têm que resolver o problema de vocês, porque senão vocês vão repetir esse problema com o Rian. E ele vai ficar, o Wellison vai ficar com raiva da Tânia, porque ele não tem mais a filha com ele. Ele vai ficar sempre com isso contra você, entendeu? Ele sempre vai culpar você pela filha não estar morando com ele. Por mais que ele tenha escolhido você, ele vai culpar você, porque você o separou da filha. Então, quer dizer, tirando a sua filha, não vai resolver o problema de vocês. Ele, supostamente, que eu entendi, já
decidiu que ela vai ficar na casa da Isso. mãe e vir nos fins de semana. Isso. Na realidade, eu não decidi, quem decidiu foi ela. Você se viu forçado, talvez, a fazer Totalmente. isso. Muito bem. Então, mas mesmo assim, não resolveu o problema. Vocês estão brigando, estão sem falar. Exatamente. Porque ele por fez isso que isso. ela tá falando que eu falei essas coisas. Por isso que eu falei, se o seu problema tá indo embora, se o seu problema não é ela, você não falou que todo problema era ela, se ela fosse embora, tudo ia melhorar. Então, eu quero ver melhorar. Eu quero, então, agora as atitudes. Eu quero ver essas melhoras. Se o problema era a menina, então o casamento nosso tem que andar. You took me down to the river and drowned me in sea. Mas essa história aí não acaba aí não, ela continua. Amanhã, no programa de amanhã, você vai ver a continuação da nossa conversa com a Tânia e o Wellison, este casal que nós estamos aconselhando, ajudando no nosso consultório. Será que vai ter jeito para eles? O grande problema da filha do relacionamento anterior, o que está acontecendo, né? Aliás, eles achavam que o problema era esse, mas o problema realmente está entre os dois. Nós vamos falar mais sobre isso nos programas próximos que estão aí a seguir. Amanhã, não perca a continuação do aconselhamento deste casal. Mas uma das coisas que eles estão fazendo para resolver os seus problemas, que milhares de casais estão fazendo e conseguindo sucesso, é vir para as nossas palestras na Terapia do Amor. Acompanhe mais detalhes. Quem escolheu construir um relacionamento a partir das lições da Terapia do Amor tem colhido excelentes resultados. Eu vim por curiosidade, porque eu vi o que eles falavam na televisão tinha um bom senso que eles falavam. Eu falei, qualquer hora eu vou na palestra. E sempre ficava qualquer hora e um dia eu vim. E eu me surpreendi muito, eu me impactei muito com a maneira com que são conduzidos, o que é falado. Aqui você recebe orientação que serve para todas as áreas da sua vida. Eu estar chateada no dia, por alguma razão, com família ou com ele mesmo, e ele não perceber. Eu ficar o dia inteiro de cara fechada, ele não perceber. Eu falar pouco, ele não perceber. Então era pura percepção mesmo que ele não tinha e eu achava um absurdo. Eu não sabia às vezes porque a gente estava brigando ou discutindo, né? Então para mim era muito difícil. E ela falou exatamente assim, não espere que ele tenha a mesma sensibilidade que você. Você foi criada com esse propósito, para ter mais sensibilidade. E aquilo para mim foi fantástico. Eu saí daqui e falei, nossa, eu estou fazendo tudo errado. E falei para ele, me perdoa, porque para mim você tinha que perceber, era obrigação sua perceber. E não era. Por exemplo, perguntar, que aconteceu alguma coisa? Ela já falava, já mostrava o que esperava das atitudes. Então eu fui tendo mais atitude também, mudando a postura em algumas situações. Então mudou completamente. Eu cheguei aqui bem depressiva, né? E hoje mudou bastante. Eu estou bem mais feliz, bem resolvida comigo, né? Aprendi a me amar, né? Eu fiquei muito tempo viúva e eu tinha desistido de tudo. Então, isso foi muito bom, assim, eu só cuidava de casa, família, né? E então, eu aprendi a me valorizar, a gostar de mim. São as dicas que a cada quinta-feira tem feito a vida de homens e mulheres mudar. Eles aprenderam que mais importante do que ouvir é colocar as lições em prática. A mulher, ela olha para o sexo feminino, ela olha para a mulher, o papel da mulher, e ela acha que essa pessoa, ela é fraca, ela é ruim, ela é bobona, boboca, ela é inútil, ela é desvalorizada. A mulher, ela olha para o papel dela como mulher, por ter nascido mulher, como isso aí. Então o que acontece? Ela pensa assim, tá vendo? Ele tem que me valorizar. Ela não sabe que ela não se valoriza, não. Ele tem que me valorizar. O que me ajudou foi, primeiramente, a entender o meu valor, né? O valor que eu tenho e desenvolver o meu valor próprio, né? Saber da minha importância, né, na sociedade, como mulher, num casamento, e entender que a primeira pessoa que eu tenho que amar é eu mesma. Né? Então, eu aprendi isso, a ter o valor próprio, o amor próprio. Eu li o livro da Mulher V, tem o audiobook no carro, eu sempre escuto, né? Então, a Mulher V, ela é fantástica. É uma mulher que parece que é um super-herói, né? Porque a Mulher V, eu fecho esse livro como equilíbrio. Né? Esse livro nos ensina a ser equilibradas, a entender que não é um impossível, a gente consegue fazer tudo. Eu não tinha a direção certa,
Eu agia sem pensar nas coisas e hoje não. Aqui eu me sinto assim, renovada. Eu estou vendo coisas em mim que até então eu não via antes. Então, coisas em mim que eu sei hoje que precisa ser mudado a cada dia, né? E antes eu não sabia, eu não enxergava essas coisas. Muitas pessoas nunca conseguem mudar, se transformar, porque elas não conseguem enxergar ou negam-se a enxergar o seu próprio erro, admitir as suas falhas. Há um orgulho que faz a pessoa às vezes querer fingir uma perfeição, fingir algo que não é, ou então nunca admitir o erro. Nunca chegar diante do cônjuge e falar assim, ou de qualquer outra pessoa e falar, olha, eu errei, me perdoa, eu estou fazendo isso e isso para não errar novamente. Hoje é a 4ª semana que eu estou participando e tem mudado muitas coisas, porque nosso casamento estava meio conturbado, eram muitas brigas, até a primeira vez que a gente veio a gente estava ainda separado. A gente voltou e está mudando bastante, estou vendo muitas mudanças, muitas melhorias e acredito que daqui para frente só tem a melhorar. O comportamento, o jeito dele me tratar, o jeito dele falar, as atitudes dele, mudou muita coisa. Ela está bem melhor, está bem mais calma, mais tranquila, tanto comigo quanto com os filhos também. E graças a Deus, cada dia melhorando mais. E foi através da transformação destes casais que a Rita e o Antônio Marcos se interessaram para vir à palestra. Segundo eles, foi a primeira de muitas. A gente acompanha pela TV. Eu acho interessante como os casais resolvem, né? Os relacionamentos, as desavenças que tem no relacionamento, tudo. E assim, é o que eu quero para mim também. Eu acho que sempre um conhecimento um pouco a mais é melhor, né? Então, tudo faz parte. Eu acho que você ouvindo, você vai aprendendo mais. Sempre a gente busca o melhor, né? Sempre está disposto a ouvir, entender, compreender e praticar. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E nesta quinta-feira, preste atenção, eu falei desde o início do programa o que significa este número. Este número representa o salmo da família completa. Na Bíblia você encontra este salmo, que fala sobre a família completa, que inclui um marido temente a Deus. Quantas de vocês, mulheres, gostariam de ter um marido assim? Tem um marido, mas não tem um marido temente a Deus. Fala da esposa feliz. Quantos homens que têm uma mulher amarga, triste, como o Ellison, que falou aqui no aconselhamento do programa, está com a Tânia ao seu lado, uma semana sem falar com ele, uma mulher infeliz, toda a casa fica infeliz. E quantos também não têm filhos obedientes? A família completa deste salmo indica tudo isso e mais. O que você vai fazer? Se você quer uma família completa, você está cansado de uma família fragmentada, quebrada, dividida e não quer mais isso para a sua vida, então você vai pegar na sua casa este salmo da família completa. Vai copiar numa folha de papel, a pulso, na mão, você vai copiar com a sua mão este salmo e vai escrever os nomes dos seus familiares, o seu nome e o nome das pessoas mais próximas a você. E nesta quinta-feira, na palestra para casais e solteiros, você vai trazer isso com você e nós vamos orientá-lo o que fazer para que a sua família venha a ser completa também. Eu estarei às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite com a Cristiane nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão. Mas o mesmo acontecerá em todo o Brasil, em todas as localidades da Terapia do Amor. Mais detalhes você pode acessar o site terapiadoamor.tv ou ligar para o nosso número de informações. Falando em família incompleta, veja só o caso da Regina e Ivan, que nós abordamos recentemente na entrada da nossa palestra. Falando de família incompleta, olha só, eles já estavam com o divórcio marcado depois de 11 anos de casamento, quando eles chegaram às nossas palestras. Divórcio marcado, família destruída. Veja só o que aconteceu com eles em tão pouco tempo.
descobrir o que eles estão fazendo, há quanto tempo aqui na palestra, o que tem feito por eles. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Regina? Tudo bem. O que trouxe vocês aqui? Bom, nós tivemos um problema bem complicado no nosso casamento. Em dezembro a gente estava para se separar, na verdade, né? Porém, eu decidi mudar. Eu quis mudar, eu e Ivan quis mudar. E eu comecei a participar. Começamos a frequentar aqui, no templo, as palestras em janeiro. Sem palavras. Os conselhos que vocês dão, que transmite para todas as pessoas, acho que não tem palavras, não tem preço. Isso é muito bom e muito importante. E é isso que resgatou o meu casamento com a Regina. O que aconteceu, Regina? Como é que vocês estavam em dezembro, um pouco antes de chegar aqui na palestra? Estava bem destruturado, um não queria ter um contato com o outro, a gente estava bem distante um do outro. Ele já estava indo para a mãe dele, já se separando, e a gente vindo para as palestras, né? A gente pôde também ter um conhecimento de como eu agi com ele, de como ele agia comigo, porque a gente não tinha esse conhecimento. A gente tratava um com o outro como todo um casal cuida, né? Mas não era esse respeito, esse carinho que vocês passam, que vocês ensinam, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual a importância de uma pessoa cristã, pessoa que já crê em Deus, que vai à igreja, que tem Deus como base, vir nas palestras da Terapia do Amor? Olha, é que nem eu falei pra Regina, o nosso casamento, a nossa vida em família tem que ter essa base. Então, eu sempre disse isso pra ela, porque eu sempre tive muita fé. Mas não igual agora. A minha fé triplicou agora. E eu chego em casa, não, nós vamos lá sim. Né? Mesmo cansado, com sono, né? Sem jantar, às vezes sem tomar banho, eu venho do serviço direto pra cá. Mas eu venho de bom agrado, de todo o meu coração aberto. Né? Isso que fez mudar. Cancelaram os papéis do divórcio? Rasgamos. Rasgaram o papel. Rasgamos os papéis. O advogado até achou lógico, né? Porque fez uma separação, rasgamos. E de lá pra cá, firmes na palestra, né? Com os 7 meses, né? Nós estamos vindo com um propósito para melhorar mais e buscar mais a união entre nós de como tem que ser, né? Ok. Blindar o casamento para solidificar. Não ser apenas uma boa fase, que não é, mas para vocês terem daí para frente muito mais, muito melhor. Sim, né? Com certeza. Okay. Então veja só, um casal que há menos de 2 meses chegou aqui na palestra com os papéis de divórcio nas mãos, depois de 11 anos de casado. Acabados, frios, já com os advogados preparados para executar o divórcio. E agora já rasgaram os papéis, estão bem, estão felizes e descobriram principalmente a fé, que dá agora sustentação para esse casamento. E nós queremos convidar você que está com os papéis de divórcio aí, já na sua gaveta, em cima da mesa. Você sabe que você queria que esse casamento funcionasse, mas você não sabe mais o que fazer. Você pensa assim, não tem mais jeito, a única saída aqui é divorciar, é sair da vida dessa pessoa, porque a gente só faz mal um ao outro. Antes de dar a entrada, antes de você continuar esse processo de divórcio, dê a Terapia do Amor uma chance. Vem aqui, mesmo que você venha sozinha, sozinho, vem aqui, porque quem sabe, você mudando, você faz o mesmo que esse casal fez. Joga fora essa papelada toda de divórcio. Vai ajudar ou não vai, Ivan? E como? Venham sim, porque é um convite não só que o bispo está fazendo, mas que nós fazemos também. Porque vê resultado. Porque tem resultado sim. O lar é, ou pelo menos deveria ser, um local em que há harmonia, onde as pessoas vivem e sentem-se bem. Porém, muitas pessoas estão incompletas com a casa dividida. Ou seja, o cônjuge é fiel, mas agride verbal ou fisicamente. A esposa cuida do lar, mas há uma terceira pessoa no relacionamento. Os filhos interferem na relação.
E assim, o sofrimento e o comodismo ganham espaço e as famílias se destroem dia após dia. Por isso, na Terapia do Amor, você terá a chance de conquistar a felicidade completa em seu lar. Será o dia para toda a família e casais vencerem os problemas. Convide seu parceiro, seus filhos, pais e esteja presente. A felicidade amorosa é um direito seu. Lute por ela. Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. A família completa. Este Salmo 128 é o Salmo da família completa. E nesta quinta-feira, que será como dizem, né? Eu estava falando com alguém dessa quinta-feira, alguém que vem à palestra, e ela estava dizendo, Renata, essa quinta-feira vai ser top, hein? Vai ser top mesmo. Vai ser top, porque nós teremos a celebração dos casamentos. Muitos casais vão se casar nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Em todo o Brasil serão mais de 10 mil pessoas, né? Mais de 5 mil casais. E nós teremos também a família completa. Estamos motivando, incentivando você a vir com o seu marido, com a sua esposa, os seus filhos. E se você não consegue trazê-los, venha você mesmo. Mesmo que você esteja com uma família destruída, despedaçada, filhos divididos, filhos em caminhos errados, um marido bravo com você, a esposa triste, revoltada, houve traição, etc. Venha nesta quinta-feira, mas venha com uma tarefinha de casa feita. A tarefinha de casa você vai pegar o Salmo 128 na sua casa. Você vai abrir lá a sua Bíblia no Salmo 128, que é o Salmo da família completa. Você vai copiar este salmo com a sua mão, numa folha de papel. E embaixo você vai escrever nesta folha o seu nome, o nome dos seus familiares mais próximos, e vai circular neste salmo o que está faltando na sua família. O salmo fala de um marido temente a Deus. Você, mulher, tem um marido assim? Se você não tem, circule isso. Eu não tenho este homem temente a Deus. Eu tenho um marido, mas não é temente a Deus. Ou eu não tenho marido. Eu já tive, mas não tenho hoje. Ou o rapaz que eu tenho não é meu marido. Circule lá. Você tem uma mulher, mas não é uma mulher feliz, uma mulher alegre. Por mais que você faça por ela, você dá presente, você faz tudo pela sua esposa, ela é amarga, deprimida, triste, só traz preocupações e reclamações para você. Circule lá no Salmo 128, essa mulher que você não tem. Vocês têm filhos, mas eles não estão unidos com vocês. Vocês têm sérios problemas com as crianças, com os adolescentes. Circule essa parte do Salmo. Se falta paz, se falta prosperidade, tudo isso está lá no Salmo 128. É um salmo curto, você vai copiar com a sua mão, numa folha de papel, escrever o seu nome, circular o que está faltando na sua família para que ela seja completa e trazer com você nesta quinta-feira, ou às 10 horas da manhã, ou às 8 horas da noite, eu estarei aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor. E também às 15 horas com o Cucato e com a Cíntia, tá bom? O Dia da Família Completa, não falte nesta quinta-feira, 30 de março. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Eu quero responder a pergunta da Cíntia, que é a pergunta de muitas mulheres. Olha só o que ela está passando depois de ter casado há pouco tempo. Eu queria saber por que meu marido não me dá atenção igual quando eu dava no namoro. Porque às vezes ficava mais juntos e agora ele me dá menos atenção. Pois é. Cíntia, preste atenção. Há dois lados do seu problema, ok? Há o lado feminino e o lado masculino. O lado masculino é o que nós falamos no nosso livro Casamento Blindado. O homem, quando ele está na fase da conquista, ele dá toda a atenção para a mulher.
porque é a conquista. O homem é conquistador. Então, para que ele chegue à conquista, ele coloca todos os seus esforços. Aí vem o tempo juntos, aí vem as cartinhas, vem as mensagens românticas, vem os passeios especiais, etc, etc. Os elogios, porque ele está conquistando aquela mulher. Quando ele se casa, o erro do homem, não estou falando que é certo, um erro que eu cometi também no meu casamento, é colocar a mulher na prateleira como se fosse um troféu e pensar assim, já conquistei, está no papo, casei, está aqui a prova, então agora qual é a minha próxima conquista? E normalmente ele se foca no trabalho. Até porque ele agora pensa, eu tenho uma outra pessoa para sustentar e eu não posso passar vergonha, eu não posso mostrar para a família dela que eu não dou conta do recado. Então ele coloca toda a força dele no trabalho. E a mulher que estava acostumada com aquele homem carinhoso, atencioso do namoro, fica a ver navios e pensando, peraí, cadê o homem com quem eu me casei? Então, esse é o lado masculino. Mas é preciso que a mulher, do lado dela, do lado feminino, não só entenda este lado do homem, mas também passe a enxergar que esta forma de ele se dedicar ao trabalho também é uma forma diferente, mas é uma forma de ele mostrar carinho e atenção para com você, para com ela. Por quê? Porque na cabeça dele ele está pensando, eu estou trabalhando para prover, para cumprir o meu papel de marido. Então agora é uma forma diferente que ele está mostrando o amor dele. Repito, desequilibrada na maioria das vezes, ele precisa amadurecer, precisa entender que ele tem sim que continuar sendo o eterno namorado da sua esposa, mas entenda, amiga Cíntia, entenda, você não tem agora um namorado, estritamente falando, você tem um marido e ele vai ser uma combinação das duas coisas. Os melhores maridos são combinação de namorado e o marido. Nunca vai ser igual àquela primeira fase, a fase da paixão, a fase da novidade, dos passeios, da descoberta. Acabou aquela fase. Você não vai reviver aquela fase. Então, não cometa o erro de ficar dando uma de chatinha e cobrando a atenção do seu marido. Ah, porque você não me ama mais? Ah, porque isso, porque aquilo? Não cometa este erro, porque aí você só vai piorar a situação. Aí é que ele, quando pensar em chegar em casa, passar tempo com a esposa e lembrar, lá vem ela com as cobranças. Eu sei que eu vou chegar lá, ela vai encher a minha cabeça disso, daquilo. Sabe de uma coisa? Eu vou arrumar mais coisa para fazer aqui no trabalho. Ou então eu vou sair com os meus amigos. Ou então eu vou arrumar outra coisa para fazer sozinho, longe dela. Aí você dá um tiro no pé. Tá bom? Ele tem que mudar, mas como é você que está perguntando, eu tenho que dar essa dica para você. Calma, minimize as cobranças, cuide de você, se ame, esteja bonita, esteja atraente, como você também fazia no namoro, e não se torne aquela mulher chata que cobra a atenção do marido. Permita que ele continue fazendo o que ele fazia lá atrás, que é ser o caçador, o conquistador. Então seja um pouquinho misteriosa, um pouquinho evasiva, deixe ele vir atrás. Se você ficar em cima demais dele, ele nunca vai vir atrás de você, ele vai fugir de você. Tá bom, amiga? Eu creio que você vai se beneficiar muito se você conseguir, se você investir um pouquinho do seu tempo e ler o nosso livro Casamento Blindado. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393.
Quando o Marcos perdeu o emprego, ele não soube lidar com isso e começou a ter problemas no seu casamento. Preste atenção na história deste casal. Nós estávamos sentindo muito mal no nosso relacionamento. Nosso relacionamento não estava bom. Apesar de ser o nosso segundo relacionamento, né? Eu fui casado há 29 anos, eu não tive como manter o primeiro casamento. E eu me divorciei, a Rita, ela é viúva, e nós casamos. Estava indo até tudo bem, né? Aí, de repente, eu perdi o emprego, né? Eu tenho 61 anos e trabalho desde muito novo e nunca me vi desempregado. E, de repente, isso começou... Não dava mais para suprir aquilo que eu gostaria, né? Então, eu não tinha, por exemplo, dinheiro para levar alguma coisinha para ela. E isso me gerou um estado de irritação muito grande. E aí ela foi... O senhor mesmo se cobrava, não era ela que cobrava? Eu me cobrava, mas com isso eu ficava muito irritado e o nosso relacionamento começou a ficar muito ruim. Como é que foi, Rita? Então, pensa num casal feliz que todo mundo chama para participar de festa, de eventos, éramos nós dois. Além disso, nós aconselhávamos casais, íamos nas casas aconselhar e, de repente, o nosso relacionamento estava indo por água abaixo. Eu nunca, assim, cobrei nada dele. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu cobrava, assim, muita atenção. E quando nós vimos, o nosso casamento estava, assim, num pé, não conseguia mais falar. Um falava, outro falava, um falava A, outro falava B, o B, o C, o C, o D, e assim foi. E a gente não conseguia se entender. Fomos procurar aconselhamentos, né? E nós dávamos aconselhamentos e acabamos tendo que ir procurar. E o Marcos se cobrando e eu não cobrando, e aí virou aquela confusão toda. Então, conclusão, comecei a me sentir vazia, nós estávamos juntos e não estávamos juntos, nada mais dava prazer, aí eu comecei a só chorava e passava mal, uma ansiedade muito grande. E aí eu sentei na frente da televisão, quando eu liguei a televisão, que eu vi a terapia do amor, eu comecei a prestar atenção, eu falei, nossa, olha os conselhos que eles estão dando, é isso que nós estamos precisando, eu vou para essa terapia hoje. Aí eu falei, Marcos, você vai comigo. Aí nós viemos, aí no meio do caminho a gente veio falando, um falava uma coisa, outro falava outra, e assim a gente veio para a terapia. Aí nós passamos por um aconselhamento lá atrás, foi muito bom. Eu estava passando muito mal por falta de emprego, estava ansioso. E quando você começa a tirar o foco dela, tirar o foco da casa e coloca o foco em você, os problemas estão em você. Eu aprendi muito isso aqui. Agora você falou duas palavrinhas que fizeram toda a diferença na minha vida. Reconstrua o seu eu. Isso para mim foi algo, foi milagroso, porque eu comecei a prestar atenção que de repente aquela irritação, aquele nervosismo, aquela não corresponder com aquilo que ela estava querendo de mim, o problema estava em mim. Então, quando eu comecei a colocar isso em prática, colocar em prática não é fácil, mas o resultado é, sem dúvida, milagroso. As histórias se repetem. A cada quinta-feira, muitas pessoas buscam uma solução para seus problemas amorosos. Muita briga, muitos ciúmes, muitos desencontros, né? Porque eu sempre saí demais assim, mas não para farra, não para nada disso. Que eu era capoeirista na época, né? E eu dava mais prioridade, no caso, para minha capoeira, né? Eu venho de um casamento que também não deu certo e separei. Aí depois a gente se conheceu e também era briga direto. Muitos ciúmes, eu era muito ciumenta. Implicava com tudo. Tudo eu achava algum motivo para brigar com ele, para discutir. Aí a gente acabava chegando em brigas mesmo. E era várias ligações, uma atrás da outra. Chegou uma vez que eu liguei para ele 300 vezes. Deu um total de 300 ligações em um dia. Antes de chegar nas palestras, eu já vim num casamento de 15 anos, né? Um casamento onde meu ex-marido não me respeitava, eu não respeitava ele. Então, era um lar que não tinha alegria, não tinha paz.
Houve traição por parte do meu ex-marido, que foi até que acabou o casamento por causa da traição, né? Das traições. Então, eu sofri bastante antes de conhecer as palestras. Eu conheci a palestra através do programa de televisão, né? Que eu via, mas nunca participei. E quando nós nos conhecemos, nós decidimos participar dessas palestras, né? Para ver se a nossa vida sentimental se acertava, né? Por ambos já virem de casamentos fadados ao fracasso, né? Eu não respeitava ele, né? No começo do nosso relacionamento, eu não respeitava, eu não queria ficar com ele por conta de ter vindo de um relacionamento de 15 anos. Eu achava que a nossa cabeça não dava certo, nossos pensamentos não davam certo, né? E na terapia do amor, cada um deles conseguiu adquirir o entendimento necessário para mudar esta realidade. Eu vi nas palestras do que o Renato falava, eu comecei a mudar minhas atitudes, sim, né? E é mais por orientação, né? Porque para mim era tudo do meu jeito e nada dava certo. Aí começando a ouvir as palestras e obedecer, porque tem que obedecer, né? Escutar o que você está ali e obedecer. Eu passei a obedecer e começou a dar certo as coisas na minha vida. Você vem aqui, anota tudo. Você anota. Ah, que legal, que palavra hoje, que maravilha, que mensagem, que palestra. Tudo, a informação você tem, mas você sai daqui e não faz nada, você só está acumulando informações, não vai resolver o seu problema. Seguindo as orientações, sendo obediente, eu comecei a mudar eu mesma e automaticamente o casamento foi melhorando, foi mudando e até hoje a gente segue as orientações passadas nas palestras, né? Ele é transformado por completo. Não somente nós, eu e minha esposa, mas também inclui toda a família junto também, né? Porque quando o casamento ele é firme, é estruturado e tem uma base sólida, toda a família ela solidifica. Você que guarda mágoa, você está ligada ainda àquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se o seu marido te traiu, e você guarda mágoa contra ele a respeito da traição. Então você tem que sempre lembrar da traição. Você tem que sempre sentir aquela dor que você sentiu no dia que você descobriu a traição. Você tem que sentir a dor, você tem que visualizar o que aconteceu, você tem que sentir raiva. Quer dizer, quem está sofrendo aqui com a raiva não é ele. É você. A gente tem um casamento estruturado, um casamento alegre, né? Uma união que é muito importante para os casamentos no dia de hoje. Todo relacionamento precisa de uma manutenção, de uma aula e é bem importante participarmos dessa palestra. E a nossa intenção, nosso objetivo hoje é esse, é vir buscar uma nova orientação para o nosso relacionamento. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20 no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E não se esqueça, você tem uma tarefa de casa nesta quinta-feira. Não se esqueça, eu estarei com você. Então, às 10 às 8 da noite, às 10 da manhã, 8 da noite, e amanhã aqui de volta com mais dicas para você. Até lá. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.